alunos do quarto, bem-vindos a mais uma aula. Gente, nós estamos em manutenção de todas as nossas coisas, né? Resolvendo o nosso presencial, mas logo, logo a gente vai ter mais novas informações, então não fiquem loucos, né? Agora a gente vai começar nosso novo tema da aula de geografia. Então, um beijo para vocês e bora lá! Bem-vindos mais uma vez à Geografia. Agora a gente vai passar para a terceira unidade. Graças a Deus a gente conseguiu completar todinha, né? A segunda unidade. E agora, né? A gente vai passar para o nosso tema Geografia, a divisão territorial política. Gente, eu fiquei tão empolgada com esse assunto que eu fiz esse slide com todo carinho, bem fofinho, tem até umas animações, tá? Para vocês acompanharem tudo direitinho aí no livro de vocês. Diretamente na página 56, tá? Olha só. Lá na página 56, ele começa falando, né, o que é essa divisão territorial. Primeiro a gente vai falar o que é território, para poder chegar em divisão territorial. Território, né, aí no livrinho de vocês tem uma definição, tem um conceito sobre o que é, mas território pode ser uma área delimitada sob uma posse. Tia, o que é delimitada? É que tem um limite. E alguém tem que possuir esse pedaço, né? De água, esse pedaço de terra, né? Olha só, seja de um animal, seja um território de animal, ou pessoa, ou de um grupo, né? De uma organização ou de uma instituição. Território é qualquer pedaço, né, de terra, que é de um animal, de uma pessoa, de um grupo, de organização, que não é só de terra, mas também que é de água, né, que é aquela parte da agricultura, que tem um limite. Você é dono até um limite. Portanto, o território não se restringe somente às fronteiras entre diferentes países, sendo caracterizado pela ideia de posse, domínio e poder, correspondendo ao espaço geográfico socializado, apropriado para seus habitantes, independentemente da extensão territorial. O nosso país, ele pode ser, entre aspas, pequeno para a quantidade de pessoas que tem. Sim, já cresceu, né, um número bastante de pessoas, mas ele vai ter que acomodar ali no limite do território. Ele não pode ultrapassar um território que ele não é dono. Foi isso que o final quis dizer. Que independente da extensão do tamanho do território, ele tem que corresponder com o espaço geográfico. Ainda lá na página 56, continuando, a gente vai agora conhecer os limites, as divisas e as fronteiras. Essas palavrinhas estão marcadas lá na página 56. Então, olha só. Limite, divisa e fronteira são palavras usadas para definir a separação entre territórios. E cada uma delas tem um significado específico. Limite, divisa e fronteira é o que divide os territórios, né? Seja o território do país, seja o território de uma cidade, seja o território de um estado, né? Limite é usado para designar a separação de dois municípios. Tia, o que é município? Município, província e cidade. São essas palavras, são a mesma coisa. Município de Belém, município de Ananindeua, município de Santa Maria do Pará,
município de Castanhal, ok? Todos esses são municípios. Por que município? É um pequeno povoado, né? Uma cidade. E dos municípios. Por exemplo, o limite entre Porto Velho e Nova Mamoré, que são duas cidades. São fora daqui, são outro estado, claro. Divisa é usada para separação de dois estados. A divisa, ela já é entre dois estados. Vamos ver. Deixa eu voltar para limite. Olha só. Qual é o limite entre Belém e Ananindeua? Tem um certo limite, né? Porque quando a gente está indo na BR, não sei se vocês já passaram por lá para viajar, lá tem um limite, termina lá no, numa rodoviária que tem lá o limite entre Ananindeua e Belém. Tem um limite lá. Então, a gente chama de limite essas distâncias entre essa separação de duas cidades. E a separação de dois estados é chamada de divisa. Por exemplo, a divisa entre Rondônia e Amazonas. São dois estados diferentes. O Amazonas é o estado de Manaus e Rondônia é o estado de... Ai, me esqueci agora a cidade natal, mas eu creio que é Boa Vista. Fronteira, já fronteira, quando a gente fala fronteira, é usada para a separação de países, por exemplo, a fronteira entre o Brasil e a Bolívia. Então, limite é separação, é ali bem próximo, é o limite entre as cidades. Divisa é usada para separar dois estados. Tem a divisa entre Pará e o Maranhão. Tem a divisa entre o Maranhão e o Ceará. Por que a divisa? Por que limite? Porque onde termina um, começa o outro, né? A gente sabe que aquele território termina ali, naquele ponto X. Aí já começa outro pedaço de território. E fronteira é usada para a separação de países. Então, onde termina o Brasil, começa a Bolívia, começa a Venezuela, ok? E a gente não pode ultrapassar um território que não é nosso, né? Olha só aí, bem legal para vocês. Vou baixar um pouquinho aqui. Olha só, primeiro olhando aqui para esse mapa, o primeiro mapa. As fronteiras brasileiras. Tia, isso não tem no nosso livro, não está falando nada sobre isso, gente. Esse momento é para vocês prestarem atenção em outras curiosidades, que a gente sempre vai botando para que vocês não se prendam só ao livro, tá? As fronteiras brasileiras. Voltando, que é fronteira, é a separação entre dois países, né? Olha só, ou dois ou mais. Olha só, as fronteiras da Bolívia, as fronteiras do Paraguai, as fronteiras aqui do Uruguai com o Brasil. Olha só, o Brasil, ele fica bem no limite já dos outros países. Ó, América do Sul, ela é toda ali grudadinha, né? O continente da América do Sul, na verdade, essa parte da América do Sul, ela é toda grudadinha, ó. E esse outro mapa, tia, o que é esse outro mapa aqui? Ele tá a mesma coisa, só que aqui ele tá assinalando as cidades também. Olha só, Oriximiná aqui, Laranjal do Jari, isso aqui é tudo Pará ainda, ó. É o Pará, Oriximiná, Laranjal,
É tudo Pará aqui. E o Pará, antes, porque antes da independência do Pará e tudo mais, a adesão do Pará, acabou que o Pará ele tinha uma extensão maior. Vigia vinha quase aqui na Venezuela. Era quase até aqui todo esse pedaço. Aqui, ó, já é parte de outro estado, Atalaia do Norte, estado do Amazonas, estado de Rondônia, estado do Acre pra cá, Mato Grosso. Aí, olha só, tem todas, você olha pra cá e olha pra cá também. Olha pro primeiro e olha pro segundo. Tá aqui todas as fronteiras, que é as divisas, né, dos países, que é os limites entre os países. E a mesma coisa, isso aqui não tem no livro, tá? Mas eu sempre ponho algo a mais porque vocês precisam conhecer tudo. Olha só, eu botei para vocês o que é Distrito Federal, porque nós vamos falar sobre todos os territórios do Brasil. Então, esse daqui, né, é o território do Distrito Federal. Todos os países têm o seu distrito. E nós vamos ver o que é distrito. No sentido de subdivisão administrativa, um distrito federal é uma unidade autônoma, autogoverno, autolegislação e autoarrecadação. Gente, o que é autônomo? E o que é esses autos todos? Autônomo é que, né, se governa por si mesmo. De onde você tira dinheiro é você que está conseguindo. Você não tem nenhuma, né? Você não pede nada para o Estado, para o município, para ninguém. Você se governa, legisla e arrecada, né? Que faz a sua própria política ali dentro mesmo, sem contar com as demais. E tem que arrecadar as coisas, né? Mantimentos, roupa, tudo isso. Olha só, dotada de governo próprio e constituição, e que, com outras subdivisões, forma uma federação, por isso Distrito Federal. Federação é que cuida lá da própria coisa, né? Do próprio estado ali. E que geralmente tem status diferenciados das demais unidades federativas, estados ou províncias. Como assim, tia? O Distrito Federal ele é diferente dos outros estados e das outras cidades. Por quê? Porque as cidades que tem lá dentro desse estado que é o Distrito Federal, eles acabam por se governar só, por se legislar só, por criar suas próprias leis, por conseguir o seu próprio alimento, água, tudo isso. Então, olha só, a gente tem o estado e essas aqui são as cidades em torno do distrito, né? Olha só. A gente já tem Buritis, Unai, aqui já é Mato Grosso, né? Mato Grosso. Aí aqui é Goiás, bem aqui Goiás. Pirinópolis, Águas Lindas de Goiás, Goiás, Goiânia também. Goiás e Goiânia aqui. Nova Gama, Cocalzinho de Goiás. Tudo isso aqui está misturado. Tem Mato Grosso e também tem Goiás e também tem Goiânia. Várias cidades aí. Tia, que mapa é esse? Pelo amor de Deus, já tem muita coisa na nossa cabeça, não sei de nada. Gente, mesma coisa. Isso tem no livro? Não tem no livro. Ah, mas a gente vai estudar? Vai estudar, porque vocês precisam entender tudo de uma vez só. Eu não posso tocar na questão de países, na questão do Brasil, na questão de cidades, de municípios, do que é isso, do que é aquilo, sem falar no geral. Sem falar
de política, sem falar de política, eu não estou falando de política os políticos, da política das leis, eu não posso falar da economia, eu não posso deixar de falar tudo isso quando eu vou entrar nesse tema. Quando a gente vai estudar o Brasil, ele não precisa ser estudado só territorialmente, né? Só falando dos territórios. A gente entra na divisão administrativa, política, na dimensão dele natural, na dimensão dele, né, social, tudo isso. Porque a gente precisa dar todos os detalhes sobre o nosso país. Então, olha só. Indicadores por unidade federativa. Como é que o país se comporta, sociodemográfico, recursos humanos, acesso à utilização, condições de saúde. Quem são os estados que têm mais condições de saúde? Quem são os estados que mais cuidam dos recursos humanos? Quem são os estados que, têm uma questão sociodemográfica boa, né? Acesso e utilização. Olha só. De 0,50 a 0,63, esses estados aqui, tem baixa muito, Pará, eles estão em baixa na questão do sociodemográfico, que é a relação ali da sociedade. Olha só, lá pro verde bem escuro, a gente tem uma área bem pequena aqui, verde quase escuro. Aqui, nos recursos humanos. Olha, a maioria do Brasil, assim, tem as condições de recursos humanos. Você pode ver que esse verde clarinho, ele tá, em quase todo. Então, ele também tá em baixa. Porque em mais alta aqui é o último, né? O verde escuro. Também é a mesma parte. A parte daqui do sul-sudeste. Bora olhar para as condições de saúde. Dimensão 4, condições de saúde. Olha só. Onde tem mais ou menos condição de saúde aqui no meio. Aqui tem uma baixíssima condição de saúde. E aqui, nos vermelhos, a gente tem uma condição maior. Acesso e utilização. Aqui para o sul, eles têm mais acesso e mais utilização dos recursos. Ok? E aí no finalzinho da página 56, tá falando sobre macro-região. E o que é macro-região, tia? Ai, meu Deus, vai confundir toda a minha cabeça. Sabe lá se Deus o que é isso? O país também é regionalizado em 3 macro-regiões. Macro significa grande, significa maior. Regiões macro-geoeconômicas. Então, micro significa pouco ou pequeno. Macro, grande, né? Maior. Maiores regiões geoeconômicas, geograficamente econômicas. Então, o Brasil ele é dividido em 3 macro-regiões, que está falando diretamente da economia. Então, a economia é concentrada em 3 grandes regiões. E como foi que eles dividiram isso? Eles pegaram o Centro-Sul, bem aqui do lado, para vocês verem, todos esses estados aqui estão dentro dessa macro-região, que é o Centro-Sul. Os estados Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. Nordeste. Nordeste também é uma outra, macro-região.
Primeiro Centro-Sul, depois Nordeste. Aí pega os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Maranhão. E o último, né? E não sei se é o maior, acredito que o Centro-Sul seja um pouco maior, mas a grande macro-região Amazônia, né? Mato Grosso, Tocantins, Pará, Amapá, Rondônia, Amazonas, Acre e Roraima. Então, tia, eu vou ter que gravar cada macro-região, cada estado. Não, mas você tem que olhar para esse mapa e você tem que me dizer que tem 3 macro-regiões em questão da economia, que é Amazônia, Nordeste e Centro-Sul. É isso que você tem que me dizer. Não gravar que cada estado faz parte desse, faz parte daquele, mas saber olhar para o mapa e me dizer. Cada macro-região possui características distintas, devido a vários fatores, como história, desenvolvimento, população, economia. Gente, elas foram divididas, né? E cada uma delas é diferente. Aqui tem uma história, aqui tem outra história, aqui também tem outra história. Aqui é um clima, aqui é outro clima, aqui é outro clima. Aqui é uma população, aqui é uma população, aqui é uma população. É bem diferente. A região centro-sul de todas as macro-regiões é a mais desenvolvida, não só economicamente, mas também indicadores sociais, educação, saúde, renda, mortalidade infantil, analfabetismo, entre outros. Sim, infelizmente, né, a parte do centro-sul, ela é muito mais desenvolvida do que qualquer área do país. É uma diferença muito grande. É uma diferença de recurso, é uma diferença de educação, é uma diferença de renda. Geralmente as pessoas querem se concentrar muito lá, por questão de conseguir um emprego melhor, conseguir uma casa melhor, né? Ter um custo de vida melhor também. Então as pessoas começam a se concentrar nessa parte do país, né? Lá para o centro-sul. Claro que a gente não consegue viver aqui de onde a gente está? Sim, claro que sim. Mas é sempre com mais ou menos com uma grande dificuldade, né? Quem não tem uma profissão certa é bem mais difícil. E não só essa questão de profissão, mas a questão de saúde também, né? Não que não seja precária igual em todos os lados do país, mas com certeza é bem mais desenvolvida. Então, olha só, gente. Gente, agora a gente vai passar para a parte de as regiões do Brasil. E para quem não sabe, o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e de Estatística, ele dividiu o Brasil em 5 regiões. Gente, esse mapa é muito fofo. Muito, muito fofinho. E olha só, ele tá até separado aí, né? Sobre cor, sobre os estados, tá tudo com nome. Ele é muito fofo. Olha só, vou fazer a entrada dele de novo para vocês. Eu amei quando eu achei. Então aí a gente tem o norte, né? São 5 regiões: Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A gente tem Sudeste, né? Que é o Sul no leste, e o Sul, que é bem lá no final. Olha só. No Norte, a gente tem Amazonas, Acre, Rondônia, Pará, Amapá, Roraima e recentemente, não fazem tantos anos, o Tocantins entrou aqui para o norte. Faz parte do norte. Nordeste, a gente tem Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia.
Olha só quantos estados a gente tem aí pro lado do Nordeste. Centro-Oeste, aqui ó, esse aqui é o centro do Brasil. Mas tem o Centro-Oeste e o Centro-Leste, né, pra cá, que a gente chama de Sudeste, que ele é bem mais embaixo, ok? É o centro do lado Oeste. Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. A gente tem esses dois, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né? E aqui dentro de Goiás a gente tem um Distrito Federal, que eu já falei para vocês como é. Ó, e como o distrito pega aqui Goiás e Minas Gerais. No Sudeste a gente tem 4 estados aqui: Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. E no Sul, 3 estadozinhos: Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, bem lá na ponta, bem lá no frio. Aí a extensão do nosso Brasil. Meninos, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, né? Com todos esses pormenores, com todos esses assuntos novos, né? E a gente vai se ver logo, logo. Então, um beijo para vocês e estudem logo.